Olá, estudantes da primeira série. Eu sou a professora Corine. Nós estamos com o Lucas. Nessa aula nós vamos falar sobre alterações cromossômicas estruturais. Quais são os objetivos da nossa aula? Compreender que alterações cromossômicas podem acontecer na estrutura do cromossomo, para além das alterações numéricas, né? Então a gente viu na aula passada as alterações numéricas, que era no número. Mas pode acontecer alteração na estrutura dos cromossomos, que é o que a gente vai aprender. E também conhecer as alterações cromossômicas estruturais, deleção, duplicação, inversão e translocação. Então, olha, a garota da foto, ela tem características típicas de uma alteração no número de cromossomos. Qual que é essa alteração? Você lembra qual é o cromossomo que ocorre? Será que só a alteração na quantidade do cromossomo que pode dar uma alteração genética, né, do fenótipo, né, das características físicas do indivíduo? Então, essa menina tem uma síndrome chamada síndrome de Down. Ela tem um cromossomo a mais lá no cromossomo número 21. Então, tem a trissomia do 21. Olha, então vamos lá ver para alterações estruturais. Então, alteração na estrutura. O cromossomo, ele tem os genes. Os genes têm uma ordem para estar ali, né? Eles estão relacionados, são arrumados e organizados. Às vezes pode ocorrer um erro nessa estrutura. E aí dá alteração cromossômica estrutural. Então, fragmentos de cromossomos, por exemplo, vai ser num fragmento do cromossomo. Então, alteração cromossômica estrutural. Quais são elas? Deleções, duplicação, inversão e translocação. Então, olha aqui, ó. Nessa imagem aqui, ó. Aqui eu tenho o cromossomo D. Nesse daqui eu não tenho o gene D. Então, cadê esse gene? Então, ocorreu uma alteração nesse aqui. Duplicação. Eu tenho aqui, olha, o gene F e o G. E nesse do lado eu tenho os dois aqui, ó. FG, FG de novo, quer dizer que duplicou. E inversão. Olha a sequência, A, B, C, D. No cromossomo ao lado tá o D e o C. Translocação, olha, esse conjunto de genes translocou, foi lá para o outro lado. O que acontece? Qual é o problema disso? O problema é que na hora de formar as estruturas, o gene, ele dá uma característica. Para ele dar essa característica, ele vai olhar o cromossomo, vai olhar esse gene e vai fazer uma leitura disso para poder fazer a característica. Se eu tenho um problema na escrita, né, nessa ordem desses cromossomos, vai ter alterações genéticas, alterações fenótipicas, né, lá naquele indivíduo. Então, vamos conhecer algumas. Olha, você já aprendeu sobre alterações cromossômicas numéricas. Quando houver número diferente de 46, pode ser 45, pode ser 47 cromossomos, nós vimos isso. Qual que é a diferença da numérica para a estrutural? Vou dar um tempinho para vocês pensarem.
E aí, pessoal, olha, a alteração numérica, ó, na estrutural ocorre mudança na estrutura de cromossomos, na quantidade de DNA, até mesmo na posição do centrômero. E é importante destacar que não afetam o número. Então, olha, aquele indivíduo que eu vou analisar, ele tem o número de cromossomos correto. Se for o humano, né, 46 cromossomos. Porém, na estrutura desses cromossomos deu um erro. E aí vai ter uma alteração fenotípica. O que é alteração fenotípica mesmo? É a aparência física. Então, determinada alteração genética faz com que a aparência física seja um pouco diferente, tá? Então, olha, deleção. O que é deleção? Ocorre a ausência de um segmento cromossômico. Então, eu tenho aqui um cromossomo e ele tem a letra A, B, C, D até a letra L. No cromossomo do lado, né, o que aconteceu aqui? Houve uma deleção. Sumiu esse cromossomo, esse gene D, E e F, né? São os genes. Ele sumiu. O que acontece se sumir? Na hora de fazer aquela característica física, ocorre um comprometimento. Então, deleção, olha, deletou o segmento D, E e F. Então, todos os genes que estavam aqui sumiram. Olha aqui, ó. Um exemplo clássico é a síndrome do miado do gato, né? Chamada de cri do chat. O que é essa síndrome do miado do gato? A criança, quando ela chora, ela tem uma aparência muito grande com o miado do gato. Realmente pode até confundir com o miado do gato. Então é por isso que até esse nome, né? Mas é cri do chat, né? Esse pesquisador que descobriu. Observe aqui no GIF o que acontece. Olha, deleção. Onde que tá esses cromossomos? Eles acabam sumindo. Pode ser na ponta, pode ser, né, na base, pode ser no meio do cromossomo também sumir. Então, ele não é só nas extremidades, em qualquer lugar aqueles genes são deletados. E isso faz com que a característica física vai mudar. Olha, é causado por uma deleção do braço curto do cromossomo 5. Então, observem aqui comigo o cromossomo número 5. Aqui nessa pontinha do cromossomo foi deletado essa informação. E daí, na hora de fazer a característica, ela deu essa alteração. Elas apresentam grave comprometimento intelectual e físico, além de um choro queixoso, semelhante ao miado do gato, por isso que dá esse nome, né, da síndrome de miado do gato. Então, o número de cromossomos é normal, 46, porém, há uma deleção lá no cromossomo 5. Duplicação. O que acontece na duplicação? Um segmento extra, o cromossomo tem um pedaço a mais. Olha, observe, aqui ó, A, B, C, D até o I, e eu tenho aqui A, B, C, D, E, C, D e E novamente. E isso vai dar uma alteração. Esses símbolos, essas letras é só para vocês pensarem, mas cada letra representaria um gene. Então, olha o que acontece aqui, olha. Pode estar unido os cromossomos e pode constituir um novo cromossomo separado. Então, ela é hiperploide em relação a esse genoma. Observe, eu tenho aqui, ó, o 5 veio para cá e esse cromossomo aqui veio a mais. Na hora de formar os gametas, pode ser que esse cromossomo é o que vai dar origem a um novo indivíduo. Inversões. A inversão, ó, inversão, quer dizer que vai inverter a posição. Ó, um segmento do cromossomo se desprende e ele gira, né, a 180 graus e se fixa novamente. Observe aqui no GIF o que acontece, olha. O cromossomo ali, ó, o que ele vai fazer? Olha, ele vai inverter a posição. Aí depois ele vai descondensar, na hora da divisão celular ele pode gerar cromossomos, né, invertidos. Então, o que pode acontecer? Olha, aqui nessa imagem da frente, olha, inverteu a sequência. Na hora de parear os genes e formar a característica, pode dar alterações fenotípicas, né? Olha, os citogeneticistas distinguem dois tipos de inversão. A pericêntrica, quando inclui o centrômero, e as inversões paracêntricas, quando não tem o centrômero. O que é o centrômero, professora? Lá no cromossomo, nós temos uma parte do cromossomo onde os cromossomos vão se unir, é chamada de centrômero. Então, essa inversão pode ocorrer
com o segmento do centrômero ou não. Então, observe aqui no primeiro GIF. Tá vendo que o centrômero muda? Ele vai inverter? E então é a pericêntrica. E a paracêntrica quando não está no centrômero. O centrômero está entre o 3 e o 4. Então, foi paracêntrica, não é no centrômero. Translocações. O que é translocação? Olha o que acontece. Um segmento se desprende e se une a outro. Então, ele saiu daqui e foi para o outro lugar. Observe aqui no GIF o que acontece. Eu tenho, olha, esse 5 saindo e indo para esse outro cromossomo. Tá? Nesse daqui também, ó, eu tenho uma inversão do 7 com o B. Então, o cromossomo não homólogo. O que acontece? Se ele não homólogo, tem características diferentes. Na hora de formar as características daquele indivíduo, vai dar alterações fenotípicas. Vamos lá para uma atividade. A figura abaixo mostra um tipo específico de alteração cromossômica estrutural. Analise a figura e marque a alternativa que indica corretamente o nome dessa alteração. Então, observem aqui comigo, olha. Eu tenho os cromossomos e eles estão aqui, ó, A, B, C, D, E, F, G. Nesse cromossomo aqui do lado, eu tenho H, I, L e N. Nesse cromossomo terceiro, eu tenho A, B, C, H, I, L. E nesse cromossomo tem o H, I, L, M, D, E, F, G. O que aconteceu nesses cromossomos? A gente percebe que a estrutura não está de acordo. Então, qual é o nome dessa alteração cromossômica? Vou dar um tempo para vocês pensarem e volto com a resposta.
E aí, pessoal, observem aqui, olha, eu tenho cromossomos que são não homólogos. Então, ocorreu diferença aqui, ó. O que aconteceu? Houve uma translocação, porque a troca de porção entre cromossomos, olha, essa porção desse cromossomo foi trocada lá com esse. E desse pedaço passou lá para o outro, né? Então, ocorreu essa troca aqui, ó, nesses cromossomos não homólogos. Olha que interessante essa notícia. Anormalidades cromossômicas estruturais. Translocação recíproca. Olha aqui um exemplo. A leucemia mieloide crônica foi a primeira descoberta que associava uma neoplasia a uma alteração cromossômica. Essa se faz em 95% dos pacientes. A doença é associada a uma alteração genética, o cromossoma Philadelphia, ou PH, que resulta numa translocação entre os cromossomos 9 e 22 e leva à formação do gene B-Krabbe. Olha, então o que acontece? O que ela está dizendo? Que existe a leucemia mieloide e ela tem essa condição fenotípica por causa de uma translocação entre os cromossomos não homólogos. Então imagine que o cromossomo 9 estava aqui e o 22 estava em outro lugar. E esses genes saíram daqui e foram para cá, ou de cá do 22 para o 9. Então houve essa translocação. O que está dando de característica lá no final, fenotípica? A leucemia mieloide. Olha, leucemias merecem atenção especial, porque apesar de ser um câncer curável, ela é que mais atinge jovens. Segundo o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, no estado de São Paulo, lá no ano de 2014, há uma estimativa de 5,63 casos para 1.000 homens e 4,69 casos para cada 100.000 mulheres. Sendo assim, enfatizamos a importância de estudar tais mutações a fim de entender os mecanismos desse tipo de câncer e isolar os genes de importância biológica. Olha, se a gente tivesse um exame de cariotipagem, um exame genético, logo no nascimento, e a gente percebesse, por exemplo, que essa criança nasceu com essa alteração genética, o que a gente pode fazer? Depois que nasce, né, o gene a gente não muda, mas a gente pode fornecer meios, tratamentos já no início, para que ela não tenha essa alteração fenotípica como o câncer, por exemplo. Então é muito importante o estudo dessas mutações. Por que eu estou falando em mutações? Porque o original, né, o cromossomo original, ele tinha uma sequência. Quando há uma alteração nessa sequência, nessa estrutura, há uma mutação. Vai ter uma característica diferente. Então, é importante o estudo nessa área, porque conhecendo as mutações, assim que os primeiros sintomas surgem, pode-se fazer um exame. E aí, detectar com uma detecção precoce, consegue-se um tratamento mais efetivo. Por isso que é bem importante estudar, né, esses mecanismos, né, que dão câncer e isolar esses genes. A fins de estudo. Olha, o que nós vimos? Essa aula nós vimos as alterações estruturais. Lembrando que existem alterações numéricas e as estruturais. As numéricas é no número dos cromossomos. Então, eu vou ter cromossomos a mais ou a menos. É até comum na natureza, mas se ocorre em seres humanos, nós temos as síndromes. As alterações estruturais, elas têm o número normal, o número ideal, né? O número de cromossomos, no caso do ser humano 46. Porém, há diferenças na estrutura. E o que elas vão acontecer? Elas vão dar características fenotípicas, então aparências físicas, né, diferentes do que é o considerado como normal. Então, nós vimos nessa aula, as alterações dos cromossomos podem acontecer na estrutura, né, não apenas no número de cromossomos, e nós conhecemos algumas alterações, né? A deleção, a gente viu o exemplo da síndrome de Cri-du-Chat ou do miado do gato, duplicação, inversão, translocação, nós vimos na notícia, né, que a translocação pode dar o câncer mieloide, né? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, até breve.